Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que a Raposa está perto de fechar a terceira maior venda dessa década. Marlon, lateral esquerdo de 28 anos de idade, será reforço em definitivo do Grêmio. Ele está emprestado, já disputou 22 jogos com mais de 45 minutos, precisa fazer mais 3 para que o Grêmio tenha a obrigação de comprá-lo. Operação de compra de 3 milhões e meio de euros ou 22 milhões de reais. Pois bem, o Cruzeiro não tem feito grandes negócios e transferências de atletas. A década muito impactada pela presença do time na Série B, recuperação, agora com o Pedro Lourenço, é que a coisa tem dado uma engrenada. As duas maiores vendas do Cruzeiro nesse período, desde 2021, foram a transferência do Vitor Roque, 4 milhões e 700 mil do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, e do Arthur Gomes, 5 milhões de euros, ela foi feita recentemente. Com esses 3 milhões e meio de euros, incrivelmente, o Marlon surge com a terceira maior negociação. Se a gente computar na história, o Marlon será a 34ª maior transferência da Raposa, se igualando ao Mike. O Cruzeiro não tem grande histórico de transferência de jogadores, e todas as maiores há bastante tempo. A principal delas, a do Giovani, que se transferiu do Cruzeiro para o Barcelona em 2001 por 20 milhões de euros. O Fred trocou o Cruzeiro pelo Lyon em 2005 por 15 milhões e 600 mil euros. Na sequência aparecem Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Arrascaeta, 15 milhões de euros da transferência de cada um desses atletas. Cruzeiro que entra em campo neste sábado, 6h30 da noite, contra o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro, jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo que pode deixar o Cruzeiro na liderança. O time celeste está em segundo, com 50 pontos, um a menos que o líder Flamengo. A conta é simples, o Cruzeiro precisa vencer e o Flamengo tropeçar diante do Corinthians no domingo, 8h30 da noite, lá em São Paulo. Ou seja, a parada para o rubro-negro não é fácil. O Cruzeiro, então, tem claro em sua mente o que precisa fazer: vencer e torcer por um tropeço do Flamengo contra o Corinthians. A liderança que seria muito importante, porque ela deixaria o Cruzeiro nessa condição para jogar contra o próprio Flamengo na quinta-feira, em um confronto direto, um dos confrontos mais esperados do campeonato nessa temporada. Então o Cruzeiro botando todas as suas energias, todo o seu foco voltado para esse jogo contra o Vasco da Gama em São Januário. A gente também não pode esquecer do Palmeiras, que é o terceiro colocado com 49 pontos, enfrenta o Bahia fora de casa neste domingo. Então, o Cruzeiro que vai para o jogo com o Vasco focado, em busca desse resultado positivo, time celeste invicto há 12 partidas jogando fora de seus domínios, não perde, se não me engano, desde maio, na verdade desde abril, o fim de abril, começo de maio, aquele jogo contra o Palestino. O Cruzeiro não sabe o que é perder fora de casa e vai precisar disso, de manter essa escrita contra o Vasco da Gama e também depois contra o Flamengo. E o Cruzeiro que irá estrear essa belezura de camisa aqui contra o Vasco. Vai ser uma das novidades do Cruzeiro para o duelo com o Vasco. O terceiro uniforme lançado nessa sexta-feira. O Cruzeiro lançou o terceiro uniforme em parceria com a Adidas. Um uniforme que faz referência ao Rio São Francisco. Vamos ver se dá para chegar aqui. Pois é, um belíssimo uniforme. Quem não viu, agora podendo ver. E quem também viu, vê de novo, porque é maravilhoso. O Cruzeiro mandou muito bem nessa camisa e será a camisa da partida contra o Vasco da Gama. E por falar na partida contra o Vasco da Gama, eu quero chamar lá do Rio de Janeiro o Emerson Pansieri, que vai trazer todas as informações do Cruzeiro. Quem joga, quem não joga, quem tá pendurado, que o técnico Leonardo Jardim tá preparando para essa partida. Cruzeiro que encerrou nessa sexta-feira a sua preparação. Então, em nome de Cimentos CSN, mais que forte, é Fortaço, direto do Rio de Janeiro, Emerson Pansieri. E aí, pai, o que tem o Cruzeiro para esse jogo contra o Vasco? Pois é, meu amigo Luquinhas, Lucas Barbosa, um abraço para todo mundo que acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia. O Cruzeiro chegando ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, após trabalhos na Toca da Raposa. Cruzeiro para esse confronto contra a equipe do Vasco da Gama vai ter um reforço importante do João Marcelo. Não joga desde o dia 2 de fevereiro, quando se machucou. Foi um duelo contra o Uberlândia, jogo do Campeonato Mineiro. O João Marcelo ficou 7 meses afastado, teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo e agora totalmente recuperado. Boa sorte para o João Marcelo, com certeza feliz da vida com essa oportunidade. A família do João, conheci todos, na entrega do Troféu Guará, quando eu fui à casa do João Marcelo entregar o Troféu Guará para o João.
e agora esse momento feliz na carreira dele, com certeza um momento de muita alegria e um momento merecido para o João Marcelo, que jogou muita bola ano passado na equipe celeste. O João Marcelo foi um zagueiro muito importante no time estrelado, então fica no banco de reservas sendo opção para esse duelo contra a equipe do Vasco. O Sinisterra não veio. Sinisterra seguindo aí um trabalho de preparação física, de fisioterapia. O jogador também teve aquela lesão, na verdade não é uma lesão, é um estiramento na coxa, né, no jogo contra o Bragantino. Ele fazendo ali um trabalho importante ontem, um trabalho importante hoje, fisioterápico, também de preparação física, pensando no jogo contra o Flamengo no dia 2 de outubro, quinta-feira, esse duelo aqui mesmo no Rio de Janeiro. Outro jogador que não veio, o Gabigol, está suspenso com o terceiro cartão amarelo, né? Eu trouxe uma volta importante, falei de 2 baixas e ainda tem o Vidalba, que está suspenso, e aí por isso o João Marcelo entrou até na vaga dele. O Vidalba, que é titular, ao lado do Fabrício Bruno, o Vidalba vai cumprir suspensão nesse duelo contra o Vasco. Um detalhe importante nessa equipe do Cruzeiro é também essa composição de banco, a volta do Eduardo, né? O Eduardo sendo relacionado para esse confronto. O Eduardo é um jogador que está aí fazendo bons jogos com a camisa do Cruzeiro, sempre tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, e o Eduardo se recuperou da gastroenterite, que o tirou de alguns confrontos, né? Ficou de fora do jogo contra o Bragantino, melhor dizendo, ficou de fora desse jogo contra o Bragantino, antes tinha sido a suspensão, né? O Cruzeiro até conseguiu a reversão, né, da pena para o jogo contra o Bragantino, né? A punição que ele tinha que cumprir no jogo contra o Bragantino em cestas básicas, mas aí ele teve essa gastroenterite e agora está totalmente recuperado, pode jogar contra o Vasco, ele que já fez muitos jogos, né, com a camisa do Botafogo diante do Vasco da Gama. O Cruzeiro que tem relacionado para essa partida o goleiro Cássio, o Léo Aragão e o Vitor Lamounier, já que o goleiro Otávio está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa da Copa do Mundo. O Murilo Hickman também não foi relacionado, meio-campista, porque está com a seleção brasileira sub-20. Outro jogador que está com a seleção brasileira sub-20 é o Bruno Alves, né? Esses atletas que volta e meia estão no time principal do Cruzeiro. Arroio está relacionado, o Cruzeiro tendo aí esses atletas aqui no Rio de Janeiro já prontos para esse duelo contra a equipe do Vasco da Gama. O Cruzeiro quer chegar à 16ª vitória no Campeonato Brasileiro, quer chegar à marca de 53 pontos, quer dormir na liderança também de sábado para domingo pelo menos, porque tem o Corinthians com o Flamengo no domingo às 8h30 da noite, e em caso de tropeço do Flamengo, um insucesso do Flamengo, o Cruzeiro pode, vencendo o Vasco da Gama, ser líder do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, mas aí eu estou falando desse momento, dessa rodada 25 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, para essa partida então, contra o Vasco, provável formação de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian com o Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Ô Luquinhas, essa camisa ficou bonita, hein? Essa camisa também fazendo uma homenagem ao Rio São Francisco, ao velho Chico, com o Cruzeiro estreando no jogo contra o Vasco. Realmente é uma camisa que vai marcar, né? A camisa 3 tem essa tendência de ser um pouco diferente, né, das normais, e essa ficou muito bonita, modéstia à parte. Acho que o Cruzeiro brilhou, né, o departamento de marketing aí, a escolha, com o torcedor agora podendo também adquirir essa camisa nova do Cruzeiro, a camisa 3, que vai ser utilizada no jogo contra o Vasco aqui no Rio de Janeiro. É o Cruzeiro que já volta logo após a partida, porque o domingo não tem trabalho. Os atletas pensando então a partir desse jogo contra o Vasco no Flamengo, e aí as questões ali que nós já abordamos dos pendurados. O técnico Leonardo Jardim disse: o jogo contra o Vasco é uma final de campeonato. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira de lançamento da camisa de número 3. E pessoal, pelas informações, a aceitação tá absurda, hein? A venda é espetacular. E se você ainda não comprou a sua, você vai comprar, procure uma das lojas parceiras aqui da Samuca TV e dê aquela moral e bora lá andar aí com o uniforme número 3, hein? A camisa 3 ficou maravilhosa realmente. Falei sobre isso mais cedo aqui
na Samuca TV. Antes de entrarmos na preparação do Cruzeiro que foi encerrada, Cruzeiro seguindo com novidade para o Rio de Janeiro, a CBF ela desmembrou, detalhou mais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou trazer aqui com detalhes, porque o Cruzeiro tem, entre outros jogos, o Clássico. E o Clássico foi marcado para o dia seguinte após a data FIFA, hein? Então, atenção aí, vai ter convocação na semana que vem e o Cruzeiro de olho. Mas vamos lá. Lembrando que o Cruzeiro agora joga com o Vasco neste sábado, na outra quinta, o Flamengo, no domingo seguinte o Sport, aí vem a data FIFA. Quando voltar da data FIFA, o Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro, no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena. Isso é a 28ª rodada. Depois, 29ª rodada. Um sábado, Cruzeiro e Fortaleza, 9 da noite no Mineirão. 30ª rodada. Palmeiras e Cruzeiro, um domingo, 8h30 no Allianz Parque, em São Paulo. 31ª rodada. Cruzeiro e Vitória. Dia 1º de novembro, um sábado, 4 da tarde. Pode um milagre, enfim, acontecer. Sabadão, 4 da tarde, hein? Isso aí é jogo para Mineirão entupido. 32ª rodada, Grêmio e Cruzeiro, uma quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E 33ª rodada, Cruzeiro e Fluminense, 9 de novembro, um domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Pode outro milagre, enfim, acontecer. 2 jogos, um no sábado, 4 da tarde, um no domingo, 4 da tarde. Se for sonho, não me acorde. Mas estão aí os jogos do Cruzeiro, então, detalhados pela CBF, jogos importantes. E vamos torcer aí para que o Cruzeiro cumpra a melhor meta de pontos que conseguir, e que seja sempre buscando os 3 pontos para ficar nesta parte de cima da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Pro duelo diante da equipe do Vasco, a preparação foi encerrada e com uma grande novidade, porque como não tem o Vidalba suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Cruzeiro tem a volta de João Marcelo, quase 8 meses depois voltando a ser relacionado. Foi uma recuperação muito boa do João Marcelo. A expectativa era de que ele voltasse somente no início de novembro, e o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro trabalhou muito bem, e o João Marcelo será opção no banco, hein? Ele e muito provavelmente o Gamarra, porque o Jonathan Jesus é que vai jogar ao lado de Fabrício Bruno. O restante do time deve ser o que vem atuando normalmente. O Cruzeiro, então, com esta novidade, hein? João Marcelo marcando presença na lista dos relacionados. Claro que o Leonardo Jardim só vai confirmar o time 1 hora antes da bola rolar, lá em São Januário, às 18h30, a bola rola, transmissão do Prime Video, hein? Torcedor que quiser assistir com a imagem, Prime Video. Áudio, coloca aí sintonizado no YouTube, Samuca TV, para você dar aquela moral para toda a nossa equipe em mais um dia de jogo KTO. Sobre Sinisterra, hoje o Sinisterra voltou a fazer trabalho no campo, mas ainda dentro daquele cronograma que foi passado, de uma recuperação. Ele acabou sofrendo o estiramento muscular antes do duelo diante do Red Bull Bragantino, então ficou fora contra o Red Bull Bragantino e fica fora também deste compromisso com o Vasco, sendo preparado aí para ter minutos no duelo diante da equipe do Flamengo, o jogo na quinta-feira, dia 2 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, é a informação que a gente tem sobre Sinisterra. Hoje voltou, repito, a fazer esse trabalho no campo, o que é um bom indício, desde que ele vem se recuperando aí do estiramento muscular sofrido. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.